Quando um pesquisador ele quer verificar a confiabilidade de um instrumento psicológico, ele tem diferentes possibilidades. Uma delas é através do alfa de Cronbach. Quando a gente vai fazer a submissão de um teste psicológico para o SATEPS, né, quando a gente vai validar um instrumento para a população brasileira, ou mesmo utilizar ele sem ser um instrumento privativo, a gente vai precisar de indicadores de validade, de fidedignidade e outros, né? Então, um dos indicadores de confiabilidade é o alfa de Chromebook. Faço parte da lista de pareceristas aqui do SATEPSE, e dentro da avaliação dos instrumentos, um dos pontos que a gente leva em consideração é o alfa de Chromebook, que se for apresentado, né, como que ele aparece no teste, como que ele foi realizado, qual o valor que ele gerou, e a partir disso a gente consegue emitir um parecer. Então, pensando no alfa de Cronbach como uma dessas ferramentas que a gente vai ter na avaliação psicológica, ele é amplamente utilizado e possibilita essa avaliação da confiabilidade em instrumentos de personalidade, como da teoria do Big Five, em inteligência, habilidades cognitivas, estados emocionais como ansiedade, depressão, estresse, entre outros. O alfa de Cronbach, ele tem valores de 0 a 1. Se os valores são mais próximos a 1, indicam uma alta confiabilidade daquele instrumento. E se estão mais próximos de 0, indicam uma baixa confiabilidade. O Conselho de Psicologia, através da Resolução 09 de 2018, apresenta uma tabela na própria resolução, apresenta em forma de itens, aqui eu trouxe numa forma de tabela, o que ele considera adequado. Então, os índices de consistência interna para a Resolução 09 de 2018 têm que ser iguais ou superiores a 0,60. E aí ele vai classificar como excelente, de acordo com o nível do alfa como bom, suficiente ou insuficiente, daqui a pouco impossibilitando o uso daquele instrumento em avaliação psicológica ou no consultório, pois seria um instrumento que não tem uma confiabilidade adequada. Quando a gente pensa também em pesquisa, aqui tem um estudo que foi realizado pelo Cícero, que é mestrando em Psicologia da Astos, em parceria com a Prof. Camila, Prof. Márcia, que a gente publicou e depois eu deixo o link na descrição do vídeo. A gente também pode verificar a confiabilidade do instrumento que foi utilizado, como que ele se comportou no estudo que a gente realizou. Então, aqui na seção lá dos instrumentos, a gente apresentou que, no estudo foi utilizado aqui no caso a, a DAS 21 e outros instrumentos para avaliar alguns aspectos em comissários de voo, e aí a gente verificou os valores de Cronbach da ansiedade, do fator depressão e do fator de estresse no próprio estudo. Então, a gente tem estudos também, não só de validação e adaptação do instrumento, né, tradução, adaptação transcultural do instrumento, mas outras pesquisas é interessante também reportar esse dado. E como que a gente pode fazer essa análise? Eu vou demonstrar agora como que a gente consegue fazer essa análise lá no JASP. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu só trocar a tela para o JASP. Já tem vários vídeos no canal falando sobre o JASP. E aqui tem uma escala e a gente vai verificar como calcular esse score. A gente tem que vir em confiabilidade, como calcular esse alfa, confiabilidade unidimensional. Vamos supor, de forma hipotética, que é um instrumento que avalia felicidade. E aí, os 10 primeiros itens compõem o primeiro fator da felicidade. A gente vai passar essas variáveis para essa outra caixa, e aí, aqui ele está selecionado outro tipo de alfa. A gente consegue vir aqui em análise, vejam que tem outras possibilidades. Eu vou para o coeficiente aqui de alfa de Cronbach e vou retirar as outras opções, porque eu quero apresentar apenas o alfa de Chromebook. E aí a gente vai ter o alfa de Chromebook deste instrumento que a gente verificou, digamos que estava avaliando felicidade. Então, o instrumento apresentou um alfa que é considerado, de acordo com a resolução 09 lá de 2018 do Conselho de Psicologia, como alfa adequado que pode ser utilizado em pesquisas, né, na prática clínica, na prática da avaliação. Óbvio, quanto mais estudos existirem sobre o instrumento, mais adequado ele vai se tornando, daqui a pouco vai sendo aprimorado e ocorrendo alterações ao longo do tempo. Então, é super simples realizar essa análise, né? Então, imagina que a gente tem os itens e as respostas a esses itens, e a partir disso a gente consegue realizar a análise do alfa de Cronbach. Então, seria isso, e a gente se vê num próximo. Abraço!